Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Estamos dentro do capítulo 5, onde já se passaram 2 episódios, onde nós falamos da festa licenciosa de Belsazar, falamos da dinastia de Nabucodonosor até Belsazar, também da mão que escreveu uma escrita na estucada da parede, ou seja, na parede rebocada, não é? E os sábios foram chamados, não souberam dar a interpretação, e o rei ficou com os seus grandes, que era um banquete, era cerca de 1000 pessoas, mais as mulheres, concubinas, não é? Então, um banquete enorme, e todos ficaram sobressaltados com aquilo que aconteceu. O rei tremia, o rei que se mostrou corajoso tremia, e então Daniel é lembrado. Ele que estava esquecido, porque o rei não valorizou o servo de Deus, valorizou aqueles que apoiavam o seu pecado, as suas transgressões, sua maneira profana de agir. Mas a mãe dele, que era rainha também, filha de Nabucodonosor, disse a ele que tinha um homem no reino que tinha o Espírito de Deus e que ele sabia dar a interpretação e decifrar enigmas. Então ele foi chamado, foi oferecido a ele a posição de terceiro dominador, que ele rejeita e diz que podia dar os presentes para quem ele quisesse, ele não estava interessado naquilo, contudo, ele daria a interpretação. Antes da interpretação, ele profere uma mensagem ao rei, dizendo a ele que o pai, a Bíblia chama de pai, mas na verdade é a expressão usada. Era o avô dele, Nabucodonosor. Você sabe o que aconteceu com seu avô, a experiência que ele teve, se tornou um animal, voltou ao reino, glorificou o nome de Deus. E você, sabendo disso tudo, não se humilhou e deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de pedra, que nada são, e não glorificou a Deus em cujas mãos está a sua vida. Em seguida, ele vai dar a interpretação. Mas conosco aqui está o pastor Gerson. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos, paz do Senhor aos irmãos que nos acompanham nesse programa As Profecias de Daniel. Tem sido uma bênção para nós, pastor Antônio Carlos. Amém. Nós vamos entrar, então, nesse episódio na escrita, mas antes o pastor Gerson tem um comentário ainda complementar em relação à parte anterior, que quando Daniel entrega uma mensagem a respeito do que se passou ao rei Belsazar. Pastor Gerson. Pois não, pastor Antônio Carlos. O que nos chama a atenção, primeiro, Daniel não fazia parte desse grupo, embora fosse uma autoridade, não é verdade? Era uma pessoa que tinha um destaque no reino pelo seu conhecimento das coisas espirituais e o fato de ter sido lembrado pela rainha mãe. Ele não estava nessa festa porque o servo de Deus não participa desse tipo de coisa. Mas o que chama a atenção é a autoridade de Daniel diante do rei. Ele não fora chamado para dizer essa palavra. Ele havia sido chamado para dar a interpretação. Para ler a escrita. A mensagem, né? E a mensagem, não é verdade? No entanto, ele resgata um fato histórico, mas de uma relevância profética muito importante, né? Uma relevância profética extraordinária, podemos dizer, e estabelece aqui uma mensagem muito forte diante do rei antes da interpretação. Certo. E um ponto que me chamou a atenção, o verso 22 do capítulo 5, depois que ele fala tudo aquilo que você já comentou, né? Que o que aconteceu com Nabucodonosor e que ele tinha conhecimento, no verso 22 ele diz assim o texto: "E tu, seu filho Belsazar",
né, que na verdade era neto de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso e te levantaste contra o Senhor do céu. Então, ele tinha consciência de que estava se levantando contra o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E a autoridade de Daniel diante desse rei, mostrando, olha, o que você vai ouvir é um juízo por conta do seu menosprezo às coisas celestiais, às coisas de Deus. Perfeitamente. Então, o que Daniel falou antes estava relacionado com o juízo que viria depois. Exatamente. Então, o juízo que ele vai falar, que nós vamos comentar a partir de agora, estava totalmente relacionado com a mensagem de Daniel. Com essa mensagem inicial. É como se ele preparasse o rei para esse juízo da parte de Deus, para ele não se justificar, né? Ele não tinha como se justificar, porque a mensagem já tinha deixado claro, olha, você menosprezou o Deus que escreveu ali. Perfeito. Né? Bom, então agora Daniel, ele vai dar a interpretação. E a partir do verso 25, a palavra diz assim: esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, ou Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então vamos analisar até aqui, pastor Gerson. Você já quer fazer um comentário? Não, você poderia, pastor Antônio Carlos, dar sequência? Posso dar. Porque tem uma parte importante que é a parte sobre a língua dos caldeus. Sim. Isso vale a pena os nossos queridos que estão nos assistindo prestarem atenção, porque é uma informação histórica, mas tem grande relevância para a interpretação desse capítulo. Perfeitamente. Pastor Gerson, nós podemos fazer, então, um comentário sobre a língua dos caldeus, que era o aramaico, né? Sim, nós podemos. E a escrita estava em aramaico, né? A escrita proferida por Daniel essas palavras são palavras aramaicas. Vamos deixar para fazer o comentário do idioma um pouco mais adiante. Certo. Então, a interpretação de Daniel é muito interessante, que ele diz qual foi a escrita, mas na hora de interpretar, ele não cita mene, mene, ele cita mene uma vez só, que é a didática espiritual. A interpretação era toda espiritual, não é? Então ele diz, mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Provavelmente, pastor Gerson, mene, mene é como dissesse, contou e acabou, né? Isso na interpretação. Porque humanamente não tinha como entender isso. Não tem como. Né? Não tem... Ou talvez uma ênfase ao que foi contado, né? Olha, Deus contou em detalhes a sua vida, talvez. Contou em detalhes do início ao fim. E terminou. Uma contagem. Nós estamos tentando aqui entender a interpretação de Daniel, né? Exatamente. E Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Então, Deus é aquele que conhece a vida de todos os homens, detalhe por detalhe. E ele sabe avaliar perfeitamente o que se passa com cada um. Agora, na hora da avaliação, a avaliação não é segundo o nosso critério, é segundo o critério do próprio Deus. É verdade. Porque ele está se referindo sempre ao seu reino eterno, ele está se referindo sempre à eternidade. Então, o juízo que acontece com Belsazar é porque ele saiu do plano de Deus completamente, ele estava agindo fora do plano de Deus.
E por final, então, repetindo para não se perder, né? Contou Deus o teu reino e acabou, pesado foste na balança, você foi todo analisado por Deus, do início ao fim da sua vida, foste achado em falta. Peres. Peres é a forma singular de Parsim. Olha que coisa interessante. Daniel cita a Escritura e depois troca uma palavra que estava no plural para a forma singular. E ele usa Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então, essa foi a sentença dada por Deus, interpretada por Daniel na língua aramaica, que era a língua falada. Detalhes importantes da palavra Peres. Por que Daniel usou Peres? E não Parsim, né? E não Parsim. Quer fazer algum comentário? Não, pode seguir, Vou porque seguir. tem um fato interessante que liga essa palavra não apenas ao juízo, mas ao povo. Ao povo, né? E Exatamente. eu acho que vale a pena você Vale a citar. pena. Então, Peres é a forma singular de Parsim. Literalmente significa dividido. Porém, Peres vem de uma raiz da palavra paras, que significa Pérsia. Então, o uso de Peres conferiu um sentido duplo na interpretação. Qual seja, significado 1, dividido. Pronto. Significado 2, a raiz de origem paras indica quem receberia o reino, que era a Pérsia. E no próprio versículo ele já diz, né? E deu-se aos medos e aos persas, ou seja, Exatamente. ele já citou isso Ele já na própria palavra. Ele usou interpretando, por isso que nós estamos dizendo que Peres tem raiz em paras, que significa Pérsia. Sim. Agora, isso era impossível entender por meios históricos, humanos, filosóficos, Jamais. magos, astrólogos. Nem tampouco Belsazar imaginava. Ninguém imaginava que Daniel ele teria uma sabedoria da parte de Deus tão grande e o Espírito de Deus nele para conduzir a interpretação buscando essa raiz para indicar que o governo não só foi dividido, mas também foi entregue aos medos e aos persas. Lembrando que o Império Babilônico era inexpugnável. Ah, sim. Ninguém podia imaginar uma conquista da forma que foi feita. Quer comentar a respeito disso? É porque o rei ele se julgava tão importante e tão soberano diante de todas as nações que ele estava ali numa festa sem prestar atenção em nada. Não é verdade? Vai saber Isso. quantos dias, né, quantos momentos eles estavam ali naquela festa carnal, porque as festas dos reinos antigamente duravam dias, né? Sim. E a gente fica imaginando a soberba, a presunção, a autossuficiência dele diante de tudo aquilo que estava acontecendo, desafiando o Deus verdadeiro e menosprezando todas as coisas eternas. E com Deus, né? Deus é o fogo consumidor. Né? Exatamente. Bom, então, o que acontece em seguida? Podemos ler na palavra, a partir do verso... Aliás, o verso... até o final, do verso 29... 29 ao 31? Ao 31. Também. Então mandou Belsazar, depois que ele ouviu a sentença dada por Deus, Daniel disse que o reino foi dividido, ele não imaginou as questões de tempo. Quanto tempo ia demorar isso, não é?
Talvez ele ouviu tudo, foi dividido. Quem sabe daqui a 10 anos, 20 anos, isso vai acontecer, não é? Vou me preparar para isso. Não é? Aí já ofereceu, já mandou que vestisse Daniel. Então, vou ler o texto. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Cumpriu a palavra dele. Né? Cumpriu a palavra dele. Que Daniel disse que não se importava com aquilo, nem estava querendo aquele presente, não é? Mas observe os irmãos que ele não tinha noção perfeita para entender a complexidade desse juízo. Porque a palavra diz assim, contou o teu reino e acabou. Dividido e entregue nas mãos dos medos e dos persas. Repetitivamente. Ele não se deu conta de quanto tempo isso ia acontecer. Se ia acontecer daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, Ele imaginou um tempo longo para tal coisa suceder, certamente, pela postura que ele tomou. Está aqui, Daniel, você vai ser, eu continuo sendo o segundo, você vai ser o terceiro. O reino continua, né? O reino vai continuar. Vai continuar. Não é verdade? Aí o verso 30 diz assim, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Naquela mesma noite. Juízo fulminante. Fulminante, impactante e fulminante. Da parte de Deus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Bom, nós temos muitos comentários ainda a fazer a respeito desta passagem, não é? E até a aplicação profética, que nós vamos fazer no episódio mais à frente. Mas, como esta frase, acredito, pastor Gerson, queria pedir até um comentário seu a respeito, nós vamos precisar falar, aplicar talvez até um episódio, a respeito do idioma aramaico, porque tudo isso foi falado em aramaico e a língua dos caldeus era o aramaico. Você poderia dar informação de... O livro de Daniel foi escrito em hebraico, foi escrito em aramaico? Vamos recordar um pouquinho, pastor Antônio Carlos. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico quase na sua totalidade. O Novo Testamento, nós sabemos que foi escrito no grego koiné, né, o grego popular. Sim. Mas o Antigo Testamento, nós temos algumas passagens, alguns trechos em aramaico. E são trechos que faz ligação com o império dos caldeus dominante na época. E eu posso ler aqui algumas anotações minhas. Nós temos no livro de Esdras, meus irmãos, um texto até grande em aramaico, no capítulo 4, do verso 8, até o capítulo 6, no verso 18, está em aramaico. E também do 4 ao... Do capítulo 4, verso 8, até o 6, verso 18, quer dizer, um trecho grande. Quase 3 capítulos, né? Exatamente, tudo em aramaico. E do capítulo 7, versículo 12, até o versículo 26. Então, vários capítulos. Mas observe em Daniel, e Daniel é do capítulo 2, verso 4, a parte B, até o verso 7, até o capítulo 7, verso 28. Então, é um trecho grande, relevante. É uma porção grande que nós temos. Do 2 ao... Do 2 ao 7. Então, esse capítulo está em aramaico. Está em aramaico. E no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, nós só temos um versículo, que é o capítulo 10, versículo 11. Então, esses trechos todos no hebraico, no Velho Testamento, né, esses trechos citados estão
em aramaico. Muito interessante. Muito né? interessante. O motivo é esse que você mencionou, né? É que era o idioma do reino, né? Exato. O que confirma mais uma vez que a língua dos caldeus era, a língua de Babilônia era o aramaico. Né? E lembrando, né, que Daniel era um homem da liderança desses reinos, né, que são citados no livro dele, e no livro de Esdras, que é do mesmo período praticamente, né, ali de Neemias, também eram correspondências feitas para as autoridades em aramaico. Ah, sim, sim. Muito interessante, né? Isso. Muito interessante. Bom, nós vamos falar um pouquinho do aramaico, da língua, do idioma dos caldeus, no episódio vindouro, no próximo episódio. Muito bom. Então, estamos também com o nosso tempo já esgotado. Nós fechamos aqui esse episódio agradecendo a presença do pastor Gerson. Obrigado, pastor Antônio Carlos. Um abraço aos nossos queridos que nos assistem, os nossos irmãos. A paz do Senhor. A paz do Senhor aos irmãos que nos acompanham. Até o próximo episódio.